Ela é escritora, tradutora premiada, está aqui em Paris para falar sobre tradução e sobre um livro novo. A RFI convida hoje Rosa Freire da Guiar. Obrigado pela presença aqui no Obrigada, RFI obrigada a você, Convida. Silvano. Muito obrigada. Bom, a gente vai voltar lá no começo da carreira. Você começou como jornalista, passou pela Europa, foi correspondente aqui, depois voltou para o Brasil e se converteu, como a gente diz em francês, em tradutora. De onde veio essa paixão pela tradução? Olha, na verdade, não foi nem no início, não foi nem muita paixão, não. Foi uma necessidade de trocar de registro, digamos. Eu fui para o Brasil numa situação um pouco especial, não pude continuar a fazer jornalismo no Brasil. E aí resolvi, comecei a trabalhar numa editora, uma pequena editora, pequena não, era razoável, uma razoável editora, e aí propus traduzir um livro. O primeiro livro que eu traduzi eram as cartas do Conde de Gobineau, que foi embaixador da França, na época chamava ministro, embaixador da França no Brasil, na época da Guerra do Paraguai. E ele odiava o Rio de Janeiro, ao contrário dos viajantes que gostavam e tal. Ele tinha horror a cá, achava aquilo um castigo para ele, uma vingança. Bom. E as cartas dele são muito engraçadas exatamente porque ele tem horror ao Rio de Janeiro. Só salva o Pedro II, é a única pessoa que salva. E aí eu comecei, aí fui tomando gosto quando passaram-se os anos e passaram-se muitos dezenas de títulos. E mais ou menos, acho que eu já traduzi uns 120, 130 títulos, mais ou menos. A Pois grande é, maioria de francês, é. são dezenas de livros, principalmente do francês para o português. Eu li em algum lugar, acho que foi numa entrevista sua, na qual você dizia que uma boa tradução depende também da empatia que o tradutor tem com o autor, ou do fato dele concordar de uma certa maneira com o autor que ele está traduzindo. É difícil traduzir alguém que a gente não gosta? Eu acho que deve ser. Felizmente, há uma empatia prévia, digamos. Eu traduzi vários, porque ali depende, quer dizer, tem horas em que eu posso sugerir um título e tem horas que as editoras é que me pedem, né? Quando eu posso sugerir, e eu sugeri vários, evidentemente já são autoras com quem eu tenho uma certa empatia, de quem eu gosto. Agora, também tem outras surpresas, graças a Deus, porque é uma produção, é uma profissão cansativa, é muito solitária, muito cansativo, que é você ir descobrindo a empatia à medida que você vai traduzindo. Isso é muito bom. E isso me aconteceu várias vezes. Eu acho que livro pelo qual eu tive uma profunda antipatia, eu acho que não aconteceu. Felizmente, até agora não aconteceu. Em compensação, descobri imensas sintonias de pensamento, de ideias com livros que eu nem desconfiava. Então, acho que deu um bom equilíbrio no final. Uhum. Falando um pouco de empatia, falando justamente do seu novo livro, que acaba de sair, Diários Intermitentes de Celso Furtado. Celso Furtado, para quem não conhece, era economista, foi ministro, próximo do ex-presidente Lula, grande intelectual, acima de tudo, autor de cerca de 30 livros. Esse ano a gente lembra o centenário do nascimento de Celso Furtado, que foi seu marido, e você decidiu reunir nesse projeto os diários de Celso Furtado. Fala pra gente da origem desse projeto. Esse projeto é o seguinte: desde que o Celso morreu, lá se vão 15 anos, 16 anos, eu tenho trabalhado muito com os arquivos do Celso. Ele deixou arquivos muito ricos, até por uma questão, é curioso, porque as pessoas perguntam como é que uma pessoa que morou tanto fora, que foi exilado 20 anos, que saiu do país um pouco às pressas, no golpe de 64, como é que ele conseguiu manter tantos arquivos? Bom, e paradoxalmente, talvez se ele tivesse morando no Brasil não tivesse tantos arquivos assim, porque ele morou antes do exílio, ele morou 10 anos na América Latina, um pouco, a grande parte no Chile, mas também no México, na Venezuela, trabalhando para a CEPAL. E aí tinha uma espécie de uma caixa, digamos, chamada As Coisas do Celso. Então, ficou na casa dos pais dele. Os pais dele foram se mudando, vida fora, provavelmente para casas menores, mas ali ninguém mexia, dizia, não vou jogar isso fora, porque são as coisas do Celso, o Celso não está aqui para ver o que vale a pena jogar fora, não. E aquilo foi andando, e quando nós voltamos para o Brasil, aquilo foi entregue. E ali dentro tinha coisas do Celso, desde a época que ele foi para a guerra, ele esteve no contingente brasileiro da FEB, desde aquela época, e obviamente, como as mães são as mães, todas as cartas que o Celso tinha escrito para ela na época da guerra, ela tinha guardado, né? E Uhum. que hoje em dia são muito interessantes de ver. Então, eu, de certa forma, eu já conhecia alguma parte desses arquivos, já conhecia alguns diários, o diário de guerra, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, eu já conhecia, mas aí eu fui
arrumando, de certa forma, e fui caindo em outros diários. Eu não posso dizer que Celso fosse um diarista, entre aspas, que ele não era de chegar em casa diariamente e registrar o que de mais importante tivesse acontecido durante o dia, não era isso. Mas houve momentos importantes na vida dele, momentos de angústia, ou momentos de decepção com as pessoas, ou ao contrário, de descoberta com certas pessoas, ou as viagens, ou as personalidades com quem ele cruzava, que ele escreveu muito. Eu reuni todos, estão todos os diários do Celso nesse livro, dá quase umas 500 páginas por aí, e é muito interessante, cobre mais ou menos 6 décadas, digamos, da segunda metade do século XX, por uma pessoa que ou foi protagonista quando pôde, de alguma forma, ele foi protagonista, ele foi ministro, como você lembrou, ele teve a luta pelo Nordeste, na Sudene, ou foi observador, isso a vida inteira. Então, eu acho que são muito curiosos esses diários, porque mostram um panorama grande da história do Brasil, da América Latina, um pouco da Europa, porque ele foi exilado aqui em Paris, né? Eu acho que é bem interessante esse projeto dos diários. E é um material rico, né? Vai dos 17 aos 82 anos de idade, né? Então, quer dizer, é uma vida inteira reunida ali, mas ao mesmo tempo o livro se chama Os Diários Intermitentes. Intermitentes porque o Celso Furtado não era muito assíduo nas anotações, né? Aliás, são, se eu não me engano, mais de 50 cadernos e nenhum deles terminado. Foi um obstáculo isso, o fato de ter algumas lacunas, ou finalmente o interesse também estava nessas lacunas? É claro que, quer dizer, eu li, você pode imaginar, eu fiquei, a diarista, eu virei diarista, porque eu comecei, quando eu estava fazendo esse livro, ano passado, eu li muitos diários, e inclusive daqui dos franceses, que Existe uma tradição, né? Total, é uma filière, né, francesa muito forte, a dos diários. E curioso que quando Celso estava vivo ainda, um dia, eu até conto isso na introdução, Celso estava, um dia, eu não me lembro mais de quem era, saiu um enésimo volume de uma pessoa muito dedicada a diários, e a gente, eu comentando e tal, e Celso disse, é curioso, porque ou você tem tempo para escrever o diário, ou você tem tempo para viver o que você escreve. Então, eu acho que eu prefiro viver. E, de fato, eu acho que foi um pouco isso, quer dizer, na verdade, você vai dizer, bom, de qualquer maneira, são 50 cadernos, grosso modo, são 50 cadernos, todos eles parando em 10, 20 laudas, de 10, 20 páginas, ele parava de escrever, ou porque perdia, ou porque não sabia onde mais o punha, ou ficou no Brasil, ou ficou não sei aonde, mas, no fundo, é um conjunto interessante. Por que há momentos em que ele escreve mais, há momentos que ele escreve menos? É difícil dizer. Talvez quando ele estivesse envolvido na ação muito forte, talvez ele não tivesse tanto tempo para escrever. Mas há uma coisa curiosa, eu acho, e Celso teve isso até morrer, menos, evidentemente, com a vida andando, mas era final de ano. Final de ano ele sempre tinha vontade de fazer um balanço do que tinha acontecido no ano anterior. Claro que não era, nós casados, não era ali uma coisa muito sistemática, mas ali estava tomando champanhe no final do ano e ele comentava, esse ano foi interessante, nós conhecemos fulano, Beltrano, nós fizemos a viagem tal, não fizemos a outra, bom, dava uma espécie de um balanço. Quando eu pego os diários, isso eu estava acostumada a viver, né? Quando eu pego os diários, tem uns balanços de fim de ano incríveis. Ele faz realmente balanços praticamente todo final do ano. Ele diz, o ano está acabando, o ano foi assim, assado, e faz um balanço. Então, mesmo quando não há anotações durante o ano, há esses balanços de final de ano que são muito interessantes, que fecham o ano, entendeu? É bem interessante isso. E era um homem de reflexão e um homem de ação, você mesma disse. Talvez em momentos em que ele estivesse mais na ação, ele escrevesse um pouco menos. A ação que passou por uma ação política, né? Ele foi ministro do Planejamento de João Goulart, mas foi também ministro da Cultura de José Sarney em 86. Inclusive, ele foi responsável pela primeira legislação de incentivos fiscais à cultura no Brasil. Tem se falado muito de cultura e do Ministério da Cultura no Brasil atualmente, ou melhor, da Secretaria da Cultura no Brasil atualmente. Como você, que acompanhou esse percurso, vê a situação da cultura no Brasil hoje? Eu vejo com tristeza, de um lado, e, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer, trezando uma certa saudade, uma certa nostalgia do que a cultura já foi e do que pode ser e poderá ser, não tenho a menor dúvida que esse é um vendaval, isso passa. Mas, na verdade, o que eu acho importante, seja
quem for a pessoa que esteja à frente da Secretaria de Cultura, eu já acho uma pena ter saído de ministério, porque o ministério, o status de ministro, você tem um diálogo direto com o presidente da República e você pode dialogar também com outros ministros, colegas seus. Por exemplo, quando o Celso fez a lei de incentivos fiscais, a primeira, eu acho que ele só conseguiu o percentual dos abatimentos vários do imposto de renda porque ele tinha muito bom trânsito com o ministro da Fazenda. Então, era de ministro para ministro. Você conversa e você consegue, porque, claro, que o Ministério da Fazenda não queria abrir mão de uma parte que iria naturalmente para o imposto de renda, e para ser investido em cultura. Então, você tirar digamos, você ser uma secretaria de um ministério já muda, a meu ver, já muda. Agora, além disso, eu acho que quem ocupar esse lugar tem que ter um projeto global para o Brasil. E Celso foi uma pessoa que sempre pensou imensamente o Brasil, imensamente, e ele via a cultura. Ele evoluiu na parte da concepção da cultura. Ele sempre notou que havia uma dimensão cultural no nosso subdesenvolvimento, como também no desenvolvimento. Quer dizer, há sempre uma dimensão cultural muito importante, mas ele começou a estudar a dimensão cultural do desenvolvimento, parece que ele foi um dos primeiros que começou a estudar isso nos anos 70, e ele mudou, ele deu uma espécie de uma mudada, e no final da vida, uma mudança, desculpe, e no final da vida ele dizia... qualquer projeto de desenvolvimento tem que nascer da cultura. Qualquer projeto nacional tem que começar na cultura. É a cultura que forma o povo, é a cultura que forma uma nação, é a cultura que forma a sociedade. E aí você tem que ter um projeto para isso. Você não se improvisa isso. Quer dizer, então, eu acho que eu não sei o que vai acontecer com a Secretaria da Cultura. A cultura é muito mais do que espetáculo, é muito mais do que enfim, é importante o espetáculo, mas é muito mais profundo do que isso. É um molde de uma nação, é a alma da nação. Então, eu espero que a gente consiga chegar lá de novo, né? E, preparando essa entrevista, eu li um comentário sobre o livro, no qual Celso Furtado é apresentado como alguém que foi punido por pensar o Brasil. Não deixa de ser. Celso foi cassado em 64, teve os direitos políticos cassados e civis, e ele, de fato, ele não entendia, quer dizer, ele custou para entender, para assimilar, para digerir essa cassação, porque ele não era de nenhum partido, ele não estava envolvido, como muita gente esteve, e corretamente, eu acho, na luta política partidária, propriamente, e tem que existir essa luta, é óbvio, mas ele não era. Ele foi chamado para a Sudene por Juscelino, em 59, digamos, pelo conhecimento técnico. Hoje em dia se chamaria gestor mais, quer dizer, hoje em dia acho que o que antigamente se chamava um técnico do governamental, hoje em dia tem mais essa ideia da gestão. Mas, na verdade, ele estava decididamente e exclusivamente, medularmente envolvido na luta para melhorar o Nordeste, quer dizer, para diminuir as desigualdades de renda, desigualdade de riqueza, desigualdades regionais. E, de repente, ele é cassado, quer dizer, no fundo foi isso mesmo. Ele ali pensava profundamente o Brasil e, sobretudo, a região natal dele, que era o Nordeste, né? Então, a gente pode dizer isso. Mas não foi o único, viu? Eu acho que não foi o único. Eu acho que outro dia eu estava vendo essa geração de exilados de 64, e também 4 anos depois, de 68, você começa a ver as pessoas. Tem muita gente ali que saiu, não era por nada, ninguém saiu por corrupção, ninguém saiu, entendeu, por aparelhamento, saiu porque estava, de fato, pensando o país. Evidentemente, era um projeto muito mais nacionalista do que o que veio depois. Isso é verdade, mas que eles estavam pensando o país, estavam. Então, para quem quiser conhecer um pouco de um personagem da história do Brasil que ajudou a pensar o país, fica a dica no livro Diários Intermitentes de Celso Furtado, livro de Rosa Freire da Guiar, nossa entrevistada de hoje. Obrigado pela presença. Obrigada a você, Silvano. Obrigada.